Bora fazer um gambazinho com material que iria para o lixo? Eu sou a Paloma, eu tenho esse meu canal chamado Uma Vida com Raízes, onde eu mostro de tudo um pouco. Artesanato, plantação, vida no sítio, vida no campo, educação viva. Então, se você gosta, já deixa um like aí, compartilha o vídeo, segue o canal. Eu não posto muito, não consigo, mas sempre que eu posto é com coisas bem legais, divertidas e com intenção. Tem uma arte que eu adoro, que é a arte de você pegar um material que iria para o lixo, que iria ter uma vida muito curta, e geralmente é um material que demora para se decompor, e transformar em algo que vai alegrar alguém, que vai trazer educação ambiental, e principalmente quando a gente fala de crianças, uns brinquedos que diminuem aquele consumo excessivo, né? Tem uma noção, uma conscientização sobre o consumo. Então, é isso que eu vou ensinar hoje. Um tutorial bem facilzinho de um bichinho, que é o gambá. Eu recebi um tempo atrás uma sacola enorme com muitos retalhos. São retalhos de amostras de tecido. Eu acredito que é para reforma de sofá, sabe? Então, são amostras pequenas, são retalhinhos e cada um muito diferente, né, um do outro. E aí eu guardei esse material, claro que eu sabia, naquele momento eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que em algum momento eu iria criar algo para esse material. E assim ficou, um ano guardado esse material textil, que é um dos mais poluentes, né, do mundo. E eles vieram com bastante plástico também, assim, ó, né, assim e tal. E eu fiquei guardando esse material, pensando no que fazer, até que eu fui convidada para uma feira de artesanato lá no Sesc, e que tem o tema, né, que traz o tema sobre ecologia, que é uma das minhas vertentes, né, educação ambiental. Então, eu juntei pedagogia, que eu adoro ensinar crianças, com ecologia e arte, e transformei esses materiais em um bichinho, onde as crianças adoram, que é o gambazinho, que é um animal aqui, principalmente, né, Mata Atlântica, mais rejeitados, né, o saruê. Então, a gente às vezes não sabe a importância dele para o nosso ecossistema. Então, eu trago um pouquinho esse encantamento pelo bichinho e vai com um card também de explicação sobre a proteção desse animal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, porque não só ensinando sobre o gambá em si, né, sobre esse brinquedinho, né, a produção desse brinquedo, esse tutorial, como também como a gente pode ter essa criatividade de forma mais sustentável, né? Parar um pouco com esse comprar os materiais e focar muito em comprar do zero e construir do zero e usar materiais que muitas vezes já temos, né? E a gente só não sabe como olhar para ele, como usar esse material. E é isso. Eu passo para esse bichinho e para qualquer outro que a gente for criar, isso é para você aprender também a criar qualquer outro animal, é ver o corpo, né? A imagem do animal. Eu quis fazer um brinquedo que chegasse o mais perto possível da representação do bicho real. Porque muitas vezes a gente cria ali um bichinho, uma pelúcia, um brinquedo muito diferente com o que é o animal de verdade, né? E aí você não tá ensinando sobre o bichinho. As crianças têm ali muita ideia de como é um bicho e na verdade ele é totalmente diferente. Então eu peguei uma foto do gambá e desenhei a mão livre mesmo. Primeiro eu desenhei o corpinho inteirinho e depois vim recortando esses pedaços, né? Que depois eu fiz tipo os moldes. Então tem o corpinho, o rabinho. Aí na cabeça a gente tem a orelha. E a parte mais chatinha de fazer foi essa parte de baixo aqui. Essa aqui. Porque é a parte que vai deixar o nosso bichinho em pé, né? Então, se eu só costurar essa parte nessa daqui, ele vai ficar 2D, no caso. Isso aqui transforma ele em 3D. Então, isso tem um pouco de modelagem, né? Assim. Eu consigo deixar aqui na descrição para quem quiser fazer esse animalzinho específico, né? Então, é bem simples. Você recorta no papel o molde e o primeiro passo é a gente colocar esse molde no tecido. Voltando aqui para os tecidos, como cada um é de uma cor muito diferente, o que eu pensei?
de ser um tamanho em que eu consiga fazer pelo menos um bichinho de cada tecido. E o gambá, né, vocês sabem, ele é cinza, preto, às vezes tem umas manchas mais claras. Eu tinha muito material cinza aqui, só que cada um ficou único, tá vendo? Tem uns ficaram mais escurinhos, mais clarinhos. Essa parte da cabeça também aqui eu tentei ser da mesma cor, alguns não deu, o retalhinho. A orelhinha foi o pretinho, como ela é pequena, eu consegui fazer com uma cor só. Então, pra esse vídeo eu vou fazer com esse daqui. E no caso, a gente precisa começar tendo um olhar pro material que vai ser reciclado, né? Então, no caso aqui, eu vou limpar esse material, tirar todas essas fitas pra começar a fazer um molde, desenhar um molde nele. O material que eu tenho aqui, eu tive que fazer essa limpeza. E dependendo da condição do tecido que você tem aí, se você também vai reutilizar, aí precisa de uma lavagem, algo mais específico, né, para o material que a gente está reutilizando. Afinal de contas, é um vídeo para a gente tentar criar coisas a partir de materiais que seriam descartáveis, né? Não tem erro fazer aqui um moldezinho a partir do molde de papel que a gente já tem. E você pode também tentar desenhar à mão, se você tem essa habilidade, né? Dependendo do formato, se for um formato com menos curvas e tudo mais. Mas, como eu desenhei tudo à mão, esse formato do papel, esse molde, eu venho também ajustando bastante na hora que eu vou cortar. Eu vou medindo ali o tamanho. Eu já fiz esses mesmos gambazinhos um pouquinho menores, né? Como se fossem filhotinhos desses que já estão maiorzinhos. E a gente vai ajustando e criando a partir do tamanho que a gente quer. Aqui nada é descartado, então todos esses picotinhos, esses restinhos de tecido, eu vou guardando numa sacola, numa caixinha, para em algum momento, quando eu fazer uma almofada ou algum bichinho de pelúcia maior, fazer parte do nosso enchimento. Então aqui é tudo meio que pensado, sabe? Para ter o mínimo de descarte possível. Temos sempre uma mini ajudante por aqui, já que temos 3 crianças. E eles adoram participar desses momentos que eu tô criando alguma coisa. O que é muito interessante também de fazer essa atividade aqui com as crianças. Ops, cachorro. A minha filha de 9 anos, ela já consegue costurar esse tipo de projetinho. Crianças menores não têm tanta habilidade assim com a agulha, né? Mas se você fizer esse projetinho usando cola, por exemplo, eles já conseguem, né? Ir colando ali os tecidinhos, as partes, ou então a parte de enfeitar mesmo o gambazinho. Aqui eu usei os tecidos com as cores bem próximas do que é o animal verdadeiro. Mas podemos também, né, usar aí uns tecidinhos coloridos pro corpinho, pras orelhinhas. Aí vai da criatividade de cada um. Ó, aqui foi o momento que eu fui ajustando as partes pra cortar, ficar o tamanho ali certinho das patinhas, né? Porque se uma patinha ficar muito maior que a outra, o bichinho não vai ficar de pé. E aí a gente vai ajustando no olho mesmo, por isso que cada um desses foi totalmente único, assim. O rabinho também a gente vai... Eu tenho um molde dele, né? Mas eu vou um pouquinho no olho porque tem uns rabinhos que eu fiz que ficou muito curvado, outros eu fiz ele mais gordinho. E aí eu vou ajustando com o tamanho do corpinho que ficou o meu gambazinho, né? O corte dele.
Bom, todas as partes meio que cortadas, né? Previamente cortadas, temos aqui a orelhinha, o rabinho. Vamos começar a costura. E a costura, gente, é muito simples. Eu tô fazendo tudo à mão, porque é uma peça pequena. Quem não tem tanta habilidade vai demorar um pouquinho, mas é ótimo, sabe? Igual eu falei, a minha filha de 9 anos, ela faz essa costurinha, ela fica dias pra fazer, mas fica muito bem feitinho. Tem que ter paciência, né? Tem que juntar as partes corretamente pra não ficar muito torto e tudo mais. Então a gente vai juntando aqui, eu começo fazendo aquela parte de baixo, tipo a barriguinha, né? Com uma lateral, porque assim que a gente une essa parte, o outro lado fica mais fácil. Então, olha só, é um pontinho simples, eu uso aquele ponto, eu chamo ele de ponto invisível, né? Então, olha só, a gente vai por dentro de um lado e depois do outro. E quando a gente dá uma puxadinha na linha, a gente faz uma tensão, ele esconde a linha. E aí a gente não precisa virar o trabalho. Eu tento usar esse ponto em peças pequenas assim. E aí aqui, gente, põe uma série, põe um filme e vai indo, vai fazendo. Porque quanto mais juntinho esse ponto, quanto mais bem feitinho, né, mais paciência, mais bonitinho fica o resultado final. Olha só as duas partes unidas com a barriguinha. E agora a gente vai começar a fechar essa traseira aqui. E depois, antes de fechar todo o trabalho, eu vou fazer o enchimento das patinhas. Porque se a gente fechar primeiro, como as patinhas são muito fininhas, fica difícil de preenchê-las. Então eu venho montando essa última parte aqui pra já começar o enchimento. Aqui no sítio eu planto muito algodão, gente, e assim, algodão nunca é demais. Inclusive essas flores aqui tinham florido, né, aqui na frente, bem na porta do ateliê. Então já aproveitei, já colhi ali vários algodões e fui preencher eles com esse material super rico, super assim, do coração, né. São algodões cultivados aqui com muito carinho, serve de muitas camas de passarinho, eles vêm buscar aqui o algodão para fazer seus ninhos. E o que sobra a gente usa aqui nos artesanatos, então quanto mais sustentável, melhor, né? Fui atrás de uma pinça, porque tá pequenininho aqui o espaço, e aí às vezes eu peço pra minha filha fazer essa parte, porque ela é muito paciente. A gente vai enfiando e tem que deixar bem preenchidinho as patinhas, porque é a base dele, né? É onde vai deixar ele firme para ficar de pé. Então vamos lá, vai enchendo, preenchendo até ficar bem durinho. Dá pra usar outros tipos de enchimento também. Eu tenho aqui aquele enchimento, né, que é o mais comum pra pelúcia, né? Você compra um saco enorme, mas ele é sintético, então eu evito um pouco nos brinquedos. E ele não deixa tão durinho, sabe? Ele não deixa tão firme. Você tem que usar muito enchimento pra deixar o material mais durinho, né? Ele mais firme. E como esse aqui eu quero que ele fique de pé, sozinho, né? Ele fica paradinho, eu preciso de um enchimento mais firme. Também uso às vezes um enchimento feito de lã de carneiro. Eu uso bastante esse material, mas eu não tinha tanto aqui. Então, bora de algodão, que é o que estamos colhendo nessa época. Costurei todo, né? Como eu mostrei, todo o corpinho.
E já costurei, já fechei a cabecinha, né? Com aquela corzinha. Costurei aqui embaixo. Agora falta a gente unir essas partes. E aí, como que a gente faz? Onde eu deixei a linha, né? Eu vou costurar essa parte com essa parte daqui. Aí ele vai ficar grudadinho assim. Vou preencher com o algodão pra depois fechar. Isso é facinho. Quando a gente pega pra fazer a primeira vez, demora um pouquinho por ser uma pecinha pequena e tal. Mas depois que pega o jeito, meia hora, 30 minutinhos você termina o projeto inteiro. É que eu vou parando pra conversar com as crianças, né? Aí tem que pegar uma fruta, tem que fazer um lanche. Então, pra mim, aqui é tudo um pouquinho mais lento. Mas vamos lá. Queria compartilhar com vocês que quando eu criei esse bichinho, né? Eu não imaginei que ia ser tão legal, tão divertido. E são essas as melhores criações, quando você inventa algo a partir de um material que você já tem. E quando eu levei ele a primeira vez pra feira, foi um sucesso. Muitas pessoas gostaram, né? Crianças, adultos, vieram conversar comigo e quando eu explicava o porquê que eu fiz esse bichinho, as pessoas ficavam encantadas. E aí eu acho que nesse momento eu percebi, cara, eu tenho que compartilhar isso, porque essa criatividade, assim, pensando na questão sustentável da vida, né? Então eu parei um pouco de consumir tantos materiais comprados e comecei a produzir com coisas que eu já tenho, né? Porque eu tenho um ateliê aqui lotado de coisas e muitas vezes eu corria para comprar o material exatamente do armarinho, né? Então isso me fez refletir bastante sobre sustentabilidade, o que eu quero passar com as minhas criações, com as minhas artes, que não pode ser só apenas para venda. Tem que ter algo mais, sabe? Pelo menos pra mim, né? Que estou nesses dois mundos, assim. E o material textil, ele é muito poluente, né? Acredite ou não. Então, a gente precisa ver outra forma de criar sem destruir, né? Sem tanta destruição, tanto consumismo. Pelo menos essa é a minha abordagem. E aí, essa é a segunda vez que eu estou fazendo esses gambazinhos, a segunda leva. E tenho certeza que todos serão adotados. Vou deixar no final uma fotinho de como eu apresento ele para os clientes e todo mundo fica muito encantado e pedem. A última vez acabou todos, né? Isso já pra mim já é um grande sinal de que foi muito aceito e muito amado pelas pessoas. E eu quero saber se você também é artesã, também cria com as mãos, qual produto você já fez que você não dava nada pra ele, assim, você não achava que as pessoas iam dar tanto valor como você deu e foi uma surpresa pra você, e como que foi o processo criativo de criar do zero aquele bichinho, ou arte, ou enfeite, enfim. Eu gosto muito de ouvir isso porque eu tenho muitas amigas que criam e entender como cada uma, o processo criativo de cada uma é muito legal, é muito diferente. Às vezes a gente tem uma ideia assim na fila da padaria, né? Pensando o que eu vou fazer com aquilo e vem uma ideia, surge uma ideia, a gente tem que anotar e correr pra fazer. Pelo menos aqui é assim. Então, se você também tem esses insights de arte, deixa aqui nos comentários para eu te conhecer um pouco melhor.
Gente, coloquei o rabo e não tinha percebido que tinha parado de gravar. Mas assim, sem dificuldade nenhuma. Da mesma forma que a gente prendeu aqui a cabeça, né, de uma forma circular, o rabinho também. O rabinho, como ele é muito fininho, eu não virei ele, sabe? Essa costurinha eu deixei assim mesmo pra ter essa texturinha. E eu acabei não virando, porque eu achei melhor, porque eu acho que fica mais bonitinho assim. E mais fácil também de prender e tal. Ele não fica tão fino, porque na hora que a gente vira, ele fica muito mais fininho. Achei que ficou bom, assim. Ficou proporcional. E esse rabinho também a gente pode fazer de acordo com o tamanho do bichinho, né? Se é um bichinho mais gordinho, você faz um rabinho mais gordinho. Se é um bichinho menor, você faz um rabinho menor e tal. Bom, então tá prontinho, né? Corpinho, rostinho, orelha e tal. Falta o olhinho. O gambá, ele tem um olhinho pretinho puxado assim pra frente. Então eu vou pintar aqui com vocês. Mas antes, muito importante, o bigode. O bigode eu fiz com essa linha, que é uma linha de pipa, sabe? Eu não sei o nome exatamente dessa linha, ela é mais grossa. Porque o bigodinho dele é grossinho, né? Aí com a linha de costura não fica tão legal. A gente usa uma agulha aqui, uma agulha grossinha pra passar, né? Que tem um buraquinho maior. Não precisa ser uma linha muito grande, porque aqui tá grande ainda, tá? Mas olha só como a gente vai fazer. A gente vem aqui, verifica onde vai ser o bigodinho. A gente pensa que aqui é o narizinho. Então, eu vou fazer um bigodinho assim. Passa aqui, ó, de um lado pro outro. Por isso que a agulha tem que ser grossa pra ela conseguir passar. Passou aqui, ó, deixa a metadinha assim. E corta a agulha. E aí eu venho dando um nozinho. 2 nozinhos de cada lado. Isso aqui, gente, eu inventei. Eu testei várias formas de fazer esse bigodinho. Essa aqui foi o que ficou mais legal. Então eu dou 2 nozinhos aqui pra não soltar, fica bem firme. E do outro lado. Nozinho. Então, ficou assim, né? Daí a gente vem aqui com a nossa tesoura e corta no tanto em que esse bigodinho fique. Ai, será que vai dar pra ver? Que ele fique assim, ó, um bigodinho. Como essa linha ela é durinha, quando você corta ela, ela fica pra cima. E aí temos um bigodinho. Olha que bonitinho aqui na minha blusa, acho que dá pra ver. Né? E agora sim, o olhinho. O olhinho eu tô usando uma tinta de tecido pretinha. Eu vou tentar achar um pincel mais fino. Peraí. Esse aqui. Pontinha fininha que você tenha controle. E vem aqui, ó. É tipo uma gotinha que a gente vai fazer. Quer ver? Ó, é esse formatinho aqui. Uma gotinha, né? Tá vendo uma gotinha? Faço de um lado. Capricho aqui pra ficar bem preenchidinho. E do outro, verifico assim, pra ter uma proporção, né? Marco aqui. Uma outra gotinha. E ficou assim o nosso gambazinho. É um bichinho bem simplesinho. Como eu falei, em 20 minutos, 30 minutinhos você faz esse bichinho inteiro. Mas, quando eu montei esse bichinho pela primeira vez, eu queria que trouxesse não só o lado de encantamento, as crianças amam brincar com esse gambazinho,
mas também informativo, né? Porque eu gosto de juntar ali uma informação, uma pedagogia e tal. E aí eu fiz um cardzinho pra acompanhar ele. Vou mostrar como que é. Esse é o nosso cardzinho do gambá. Eu fiz ele bem interativo, né? E aí tem cada fichinha tem uma informação, uma curiosidade sobre o gambá. Que ele é um marsupial, que ele tem uma super imunidade contra cobras venenosas, né? Que ele é um grande jardineiro da floresta. Que ele tem essa cauda dele, é como se fosse uma quinta pata, né? E aquela famosa arte dele de se fingir de morto, né? Que é o que faz ele sobreviver em vários momentos. E aí eu monto a caixinha com o cardzinho e o nosso gambazinho. E mais ou menos, ele fica mais ou menos assim. E na caixinha vem, né, um selinho falando que esse brinquedinho aqui foi feito de material, né, textil que iria para o lixo e poluir o meio ambiente e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse pequeno bichinho. E comenta se você gostou e qual animalzinho você gostaria de aprender também.